Boa noite. Escola de Enfermagem promove ciclo de estudos sobre o crack. Parceria entre universidades e Secretaria Municipal oferece oficinas para alunos de instituições públicas. E no Circuito Entrevista de hoje, pesquisadora fala sobre o estudo da relação entre obesidade e expectativa de vida dos idosos. Agora, no Circuito FMG. A Escola de Enfermagem da UFMG vai receber inscrições até o dia 12 de março para o primeiro encontro do ciclo de estudos em crack e outras drogas. O repórter Décio Diniz traz os detalhes. Estão abertas até o dia 12 de março as inscrições para o primeiro encontro do ciclo de estudos em crack e outras drogas da Escola de Enfermagem da UFMG. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a professora Amanda Reinaldo, que é aqui da escola. Professora, eu gostaria de saber primeiro em que consiste esse ciclo. O ciclo é uma iniciativa da Escola de Enfermagem que respondeu ao edital da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, que faz parte do Ministério da Justiça. Esse ciclo ele consiste no convite de pessoas especialistas da área para falarem sobre o tema e pessoas da comunidade para debaterem. Serão realizados 7 ciclos até agosto de 2013 e as inscrições iniciaram no dia 5 de janeiro e vão até o dia 12 de março, onde nós teremos o nosso primeiro ciclo. E quem que pode participar? Toda a comunidade acadêmica e a comunidade em geral. Tem alguma taxa de inscrição, alguma coisa? Não, é uma atividade de extensão, é gratuita. Gratuita, então, para toda a comunidade? Para toda a comunidade. Tá bom, então, muito obrigado. Para mais informações, acesse o site que aparece na tela. Décio Diniz para o Circuito FMG. Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e universidades da capital deu origem ao projeto Escola Integrada. A iniciativa pretende incrementar a formação dos alunos por meio de oficinas de diversas áreas do conhecimento. Mais informações com o repórter Gabriel Ortiz. Desde 2007, o programa Escola Integrada da UFMG seleciona estudantes da graduação para a prática de oficinas em escolas públicas municipais. Para dar mais informações, eu converso agora com a professora Carla Linhares. Professora, como funciona a Escola Integrada? Bom, o programa é um programa de extensão da universidade, então o principal objetivo dele é aproximar a universidade da educação básica, é contribuir com a qualidade da educação e entendendo a educação integral, a opção pela educação integral como sendo parte dessa qualidade, dessa melhoria da qualidade da educação. Então o programa consiste na seleção e encaminhamento de estudantes de graduação da universidade para as escolas. E nessas escolas, os estudantes desenvolverão oficinas que são relacionadas aos saberes, os conhecimentos que são desenvolvidos nos seus cursos de graduação ou com as quais eles têm afinidade, têm alguma ligação, mas que contribua de alguma maneira com a formação também universitária desse estudante. E qual que é a função social para o município? Pois é, esse programa ele traz uma grande contribuição para o município, uma vez que aproxima a universidade das escolas municipais, das escolas públicas e possibilita o contato do estudante da universidade com os estudantes da educação básica. Então existe uma troca de saberes, o estudante leva o que ele está aprendendo na graduação, os conhecimentos, os saberes, aprendizagens que ele está construindo na universidade e ele leva esses conhecimentos para a escola. Então existe uma proximidade também intergeracional, esse estudante jovem que está se formando vai para a escola e tem um contato direto com essas crianças e adolescentes. Então essa função ela é primordial, pois permite uma construção de uma educação muito mais próxima da realidade desse estudante da universidade e também para o estudante da escola. E quais estudantes podem participar e qual que é o procedimento? Bom, pode participar qualquer estudante de graduação da Universidade Federal, desde que tenha alguma ligação com as áreas que são especificadas do programa, que são as áreas de artes, linguagem, música, educação física, ciências, pedagogia. Então, dentro das áreas de ação do programa, que esse estudante se identificar, ele pode se inscrever e ele passará, então, pela seleção de um orientador, de um professor dentro da universidade, para que possa acompanhá-lo e dar subsídio para o trabalho dele nas escolas. Obrigado pela entrevista, professora. As inscrições para a Escola Integrada vão até o dia 26 de janeiro. Mais informações aqui no site que aparece na sua tela. Gabriel Ortiz para o Circuito UFMG. Um aumento na balança é para a maioria das pessoas um sinônimo de alerta para a saúde. Mas a história pode ser um pouquinho diferente. Uma pesquisa realizada na UFMG revela que o sobrepeso pode aumentar a expectativa de vida dos idosos. É esse o tema do Circuito Entrevista de hoje.
O sobrepeso, sempre combatido por pessoas de todas as idades, pode ser um aliado da longevidade. Uma pesquisa realizada na UFMG revela que idosos acima do peso podem viver mais. Para falar sobre o estudo, nós trouxemos ao nosso estúdio a professora da Faculdade de Medicina e realizadora do trabalho, Aline Beleigoli. Boa tarde, professora. Muito obrigado por ter vindo aos nossos estúdios. Professora, me conta um pouquinho sobre como foi a sua pesquisa. Então, a minha tese de doutorado foi realizada dentro do projeto Bambuí, que é um projeto que vem sendo realizado na cidade de Bambuí, em Minas Gerais, desde 1997. Os idosos, que são os adultos acima de 60 anos, passaram a ser acompanhados anualmente desde 1997. E, especificamente, para a minha tese, nós analisamos os dados de 1997 até 2007, em relação à mortalidade desses idosos. É um projeto da Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto René Rachou, em Belo Horizonte, e a minha tese foi defendida no Programa de Ciências da Saúde do Adulto da Faculdade de Medicina da UFMG. Agora, professora, talvez não seja muito arriscado a gente falar que um pouco mais de peso faz com que a gente viva mais? É um pouco contraintuitivo, né? Vai um pouco contra tudo que vem sendo divulgado há muitos anos, né? E que as pesquisas científicas vinham mostrando. Mas o que a gente tem que ter em mente é como é medido, né, esse sobrepeso, né, que foi o principal foco da pesquisa. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela define o sobrepeso e a obesidade a partir do índice de massa corporal, que é o famoso IMC, que muita gente já ouviu falar, né? Então, o IMC acima de 25 até 30, na verdade, ele é considerado sobrepeso. Acima, maior ou igual a 30, seria considerado a obesidade. E dentro da própria faixa da obesidade, né, ela é dividida em obesidade classes 1, 2 e 3. Né? Então, uma obesidade leve, moderada até uma obesidade grave. Né? A obesidade leve ela seria até um IMC de 35, a obesidade moderada até um IMC de 40 e acima de 40 a obesidade mais grave. Como que funciona o cálculo do IMC? O IMC ele é calculado através do peso dividido pela altura ao quadrado, né? A altura multiplicado pela altura. Então, tanto o peso quanto a altura eles influenciam no IMC. Professora, quando a gente avança na idade, a gente tem aquela tendência, né, de encurvar o corpo. Isso altera o cálculo do IMC? Sim, isso altera porque, com isso, a tendência é de ter uma redução da altura, né? E reduzindo a altura, o IMC tende a aumentar com a idade. Agora, é muito comum, né, a gente ficar preocupado com algumas doenças, talvez causadas aí pelo sobrepeso, índices altos de colesterol, diabetes. E aí, como fica isso para um idoso que tem um IMC um pouco elevado? O que nós vimos? Realmente, os idosos de Bambuí que tinham sobrepeso e que tinham obesidade, eles tinham mais diabetes, eles tinham colesterol mais alto, eles tinham a pressão arterial um pouco mais alta do que aqueles indivíduos que eram magros, né? Então, que tinham um IMC de 20 a 25, tá? Mas, apesar disso, na hora que a gente ajustou para todos esses fatores que aumentam, né, que a gente considera que aumentam a mortalidade, apesar disso, o sobrepeso e a obesidade leve, então até o IMC de 35, ainda assim foram protetores. Nesses 10 anos, né, de 1997 até 2007, esses idosos com sobrepeso e com obesidade leve, eles viveram mais do que os indivíduos que eram magros. Professora, é muito importante que a gente mantenha atividades físicas aí regulares, também quando somos idosos. Mas essas atividades físicas podem aí contribuir para que o IMC diminua. Como fica isso na sua pesquisa? Na verdade, o efeito que a atividade física tem sobre o IMC, ele pode ser variável, tá? Porque a pessoa pode tanto perder peso, né, com a atividade física, quanto ganhar massa muscular. Perder massa gorda, ele pode perder massa gorda com exercício, mas pode ganhar massa muscular. Então, o que acontece com o IMC, né, com o valor do IMC nessa situação da atividade física, é imprevisível, né, é bem individualizado. Então, algumas pessoas vão perder mais massa gorda e vão diminuir o IMC, algumas vão ganhar mais massa magra e acabar aumentando o IMC. Quais que são os exercícios, então, que os idosos podem fazer, né? Claro que é uma indicação paciente a paciente, né? Exatamente. Mas
Qual é a dica para os idosos aí na prática dos exercícios? Olha, a dica, tanto para os idosos quanto para pessoas de qualquer idade, é fazer o exercício que dá prazer, né? A gente recomenda muito no consultório para o idoso começar com uma caminhada, aquele idoso que não tem o hábito, né, de fazer exercício físico, de começar com uma caminhada em tempos curtos, começar 5 minutos e aí na semana seguinte 10 minutos e assim progressivamente, né, até chegar na recomendação que é de 50 minutos pelo menos 3 vezes por semana. Isso a gente recomenda para caminhada, mas como eu já falei, o ideal é que seja o exercício que a pessoa goste de fazer. E agora a alimentação, professora, também é um ponto importante. Não quer dizer que a gente precisa ter o IMC um pouco mais elevado, que a gente possa investir em alimentos mais calóricos, mais gordurosos. Não foi isso que a pesquisa mostrou, né? A gente sabe que os hábitos saudáveis de vida são o que vale a pena, né? Eu acho que a grande mensagem das nossas conclusões da tese foram que o que vale mais a pena a pessoa investir numa vida saudável, né, numa dieta saudável, praticar exercício físico, do que ficar focando num peso específico, num IMC específico. Né? A preocupação maior é manter a vida saudável e não correr atrás de ser magro, né, que às vezes a magreza não está associada necessariamente com a saúde. E, professora, a pesquisa terminou, mas existem projetos aí para estendê-la? Como é que fica a expectativa? Na verdade, é o seguinte, o projeto Bambuí é um projeto muito mais amplo, né, do que foi a minha tese. Então, ele investiga vários pontos das condições de saúde dos idosos lá da cidade. E dessa parte, né, do estudo da influência do sobrepeso, da obesidade, sobre a mortalidade, também sobre a morbidade, nós agora estamos estudando outras questões. Por exemplo, será que a perda de peso, porque nós estudamos o IMC nesses pontos específicos, né, de 1997, 2000 e 2002, mas será que a perda ou o ganho de peso ao longo do segmento, né, ao longo do acompanhamento desses pacientes, será qual a influência que ele tem na mortalidade? E além da mortalidade, outros desfechos que são extremamente importantes, como a mobilidade dos idosos, o grau de funcionalidade, né, que é a capacidade da pessoa fazer suas atividades de forma independente. Então, tudo isso agora está sendo investigado, né, a influência do sobrepeso e a obesidade nesses outros aspectos e não apenas na mortalidade. Professora, a gente agradece a sua presença, muito obrigado por ter vindo aqui e muito bacana o seu estudo. Obrigada pelo convite. Obrigado. O Circuito Entrevista volta na próxima terça-feira com outro tema de destaque. Até lá! Obrigada, Matheus. A edição de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você.